preocupação com o corpo dentro do contexto de atingir um padrão ideal, que não necessariamente tem a ver com saúde, tem se tornado cada vez mais frequente. E essa preocupação motivada pelo apelo das mídias sociais, né, que exibem até de maneira exacerbada imagem de pessoas associadas com suas práticas alimentares da moda, com suas rotinas de treino, com suplementação, com procedimentos estéticos e por aí vai. Então, cada vez mais pessoas comuns, que não são figuras públicas, que não dependem da sua imagem para gerar negócio, vêm procurando serviços de nutrição e afins, né, em busca de alcançar resultados semelhantes. Então, ter uma barriga chapada, um abdômen trincado, vem se tornando quase uma obsessão para muita gente. A questão é que, para atingir tal façanha, existem variáveis no processo que nem sempre são muito bem esclarecidas. E aí, às vezes, as pessoas acham que basta corrigir alguns errozinhos de alimentação, fazer uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, ter uma rotina regular de exercícios físicos, vai ser suficiente para que ela tenha esses mesmos resultados. Quando, na verdade, as coisas não são tão simples assim. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Você não pode perder um minuto dele. Bem-vindo ao meu canal. Olha só que assunto polêmico que eu trouxe pra você hoje, né? Mas tá muito legal o vídeo e vale o convite pra você ficar até o final. Aproveita e já vai curtindo, já vai comentando aí abaixo, marcando seus amigos, compartilhando, se inscrevendo no canal pra também não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Você recebe a notificação de que ele tá disponível para visualização, tá certo? Então vamos lá. Primeiro eu gostaria de lhe perguntar uma coisa. Quantas pessoas você conhece que tem o abdômen sarado? Eu acredito que não muitas, certo? Aí você pode falar assim, ah, Nutri, mas é porque fulano de tal, ele é todo focado, ele não come nenhuma porcaria, ele é bem regrado, faz exercício físico e só come as coisas certas. Ops, peraí. Quer dizer, então, que para ter um abdômen chapado, seria mesmo possível para qualquer pessoa, apenas se ela comesse saudável, tudo certo, se ela fizesse exercício físico, só basta isso? É aí que você se engana, meu querido, minha querida. Por quê? Porque às vezes, olha só, a gente deseja um resultado, mas nem sempre a gente sabe tudo que envolve obter esse resultado e todas as variáveis que estão inseridas nesse processo. E se realmente nós estaríamos dispostos a nos submeter a todas as regras, né, necessárias para conquistar isso aí, mesmo que isso envolva algo que possa ser danoso, prejudicial ao nosso corpo físico em si, ou mesmo a nossa saúde mental ou a nossa saúde comportamental, tá certo? Por isso que eu trouxe para você hoje uns pontinhos que geralmente muitas vezes não são mencionados quando o assunto é ter um abdômen chapado, uma barriga negativa, né, um abdômen trincado. E aí, você tá preparado? Vamos lá? Vamos embora. Primeiro ponto aqui. É muito importante a gente esclarecer que existem dois tipos de gordura nessa região abdominal. Sim, aquela que incomoda a maior parte das pessoas. Uma delas é a gordura subcutânea. Essa que a gente consegue pegar, tá bom? Pinçar, mensurar assim de maneira mais fácil, tá certo? Mesmo pegando, a gente consegue sentir o quanto que a gente tem mais ou menos de gordura subcutânea. Essa gordura aí, ela pode não ser tão bonita, pode não ser tão agradável, mas ela não é ruim para nossa saúde, tá bom? Inclusive, ela tem funções importantes, como por exemplo a do isolamento térmico, tá certo? O outro tipo de gordura é a gordura visceral, aquela que fica entre os nossos órgãos, tá? Por trás do nosso abdômen, tá? Essa que a gente não tem como pegar, não tem como pinçar. Essa gordura sim é prejudicial à nossa saúde, porque ela é um fator de risco para alterações metabólicas, ela está relacionada com doenças cardiovasculares, com o desenvolvimento de comorbidades, como a resistência à insulina e por aí vai, tá bom? Mas o que é que isso que eu tô falando tem a ver com ter um abdômen chapado? Primeiro que se
você está preocupado em ter um abdômen definido, chapado, trincado, seja lá qual o nome que você dê, você está pensando necessariamente nesse tipo de gordura, nessa gordura subcutânea, essa capa de gordura que impede, né, as pessoas de verem a definição dos seus músculos, tá certo? Primeiro ponto é esse. Então você está focado em uma gordura que não é ruim para a sua saúde, tá certo? E segundo é que existem pessoas que naturalmente apresentam uma predisposição maior de acumular gordura nessa indesejada região. Porque neste contexto aí, meu querido, minha querida, que me vê neste momento, a genética é que dita as regras, infelizmente. Então, porque assim, existem genes, vários genes, que podem contribuir para que esse acúmulo seja maior ou não. Então, como é que acontece isso? Mutações em pequenos detalhes dos nossos genes é que promovem isso. Por exemplo, existe uma proteína chamada proteína FTO, que ela tem um papel importante na regulação do nosso peso corporal, no consumo de energia, certo? Que a gente faz, no nosso apetite, na sensação que a gente tem de saciedade. E vários estudos mostram que quando ocorrem mutações nesse gene FTO, tá bom? A pessoa ela fica mais suscetível a ter um índice de massa corporal mais elevado. Tá? Dependendo da região dos genes ou das regiões dos genes FTO afetado, a pessoa ela pode ter necessidade de comer mais, tá bom? Um maior volume de alimentos, ela pode ter o seu centro de saciedade alterado, ela pode ter uma tendência maior a acumular gordura nessa região abdominal, tá bom? Então assim, com intervenções externas, ou seja, organizando melhor a alimentação dessa pessoa, fazendo mudanças no seu estilo de vida, essa interferência desse gene pode ser muito reduzida. E justamente, né, não sei se você já ouviu falar sobre a nutrigenômica, que é a ciência que estuda a participação dos nutrientes na expressão dos nossos genes, né, ou na sinalização deles. Então, um teste genético seria a forma mais acurada, mais precisa de identificar se a pessoa tem ou não esse gene. O teste genético ele não é uma ferramenta acessível para muitas pessoas. Então, o que é que eu vou fazer, né, Nutri? Vou ficar com esse problema? Como é que eu vou resolver? Não, fica tranquilo, tá certo? Que até então, o que a gente tem de informação é que a nutrição é o principal fator que pode silenciar a expressão dos seus genes. Só que qual é a questão? O que eu quero dizer com tudo isso é que suas particularidades genéticas têm uma importância no processo, você precisa considerar, tá bom? Esse exemplo da proteína FTO foi apenas um exemplo, mas existem outros vários. Então, existe um padrão alimentar que vai funcionar melhor para você e não necessariamente vai funcionar tão bem para o seu vizinho, tá? Para o fulano de tal, para essa pessoa que você tem como referência aí como modelo de sei lá, imagem corporal, tá bom? Então, ainda que você corrija os erros da sua alimentação, tá bom? Não necessariamente você vai ter o mesmo resultado refinado que outra pessoa teve ou que você deseja. Porque, como eu disse, existem esses níveis de variação dessa expressão do gene. Algumas pessoas têm mais mutações, outras têm menos. E conforme é o estilo de vida dela e o padrão alimentar, isso pode ser minimizado. Mas não necessariamente significa que você não vai ter nada disso expresso no seu corpo, tá bom? Então é possível que, por exemplo, você consiga emagrecer bastante, mas que você continue ali com aquela gordurinha localizada. E aquela gordurinha não vai sair nem com exercício, nem com uma dieta extremamente restrita, porque ela faz parte da expressão dos seus genes, de como o seu gene se expressa, de como é a localização primordial da sua gordura, tá certo? Então é importante que você entenda a necessidade de respeitar os padrões peculiares da sua genética, tá joia? Aí você pode perguntar assim, mas Nutri, como é que tem gente que consegue? Porque existem também perfis genéticos mais favoráveis ao alcance desse objetivo. Não acredite, né? Não é a maioria de nós, tá certo? Na verdade é bem o contrário, tá? E por quê? Aí vem o segundo motivo, né? A barriga chapada, ela pede emagrecimento. Eu meio que já comecei a falar sobre isso no ponto anterior, mas a barriga chapada, ela pede, é uma exigência dela, um emagrecimento, um alto gasto energético, uma restrição calórica importante
e um trabalho de força intenso. Então, como eu disse pra você, ainda que a sua gordura goste de se localizar na barriga, quando a gente emagrece, a gente não perde gordura necessariamente gordura localizada, a gente perde gordura como um todo. E aí, mesmo que você emagreça bastante, os ossos apareçam, você até chegue num peso que é confortável para você, não necessariamente significa que você vai eliminar toda a gordura localizada das regiões que são desconfortáveis para você, tá bom? E isso meio que independe do perfil de dieta que você está seguindo ou do treinamento, tá certo? O terceiro ponto é que essa restrição, né, que eu comecei a mencionar no ponto anterior, essa restrição energética, ela pode afetar o seu desempenho, inclusive mental, né, o seu desempenho cognitivo, quanto o seu desempenho nos treinamentos, tá certo? Sua força. Você pode perder massa muscular, tá? Tecido metabolicamente ativo, que inclusive para essa definição que você deseja não é interessante. E você inclusive pode desenvolver um comportamento assim meio pouco amistoso, tá bom? Para ser bem menos dramática com relação às alterações que podem acontecer a nível de saúde mental para você. Então, sim. Você pode, se você ficar comendo pouquíssimas calorias, você pode não somente afetar negativamente, né, o seu desempenho nos treinos, a sua composição corporal, tá? Como também o seu equilíbrio mental. E isso é difícil, tá bom? De manter a longo prazo. É uma das coisas que tornam essa prática, essas regras necessárias para ter esse objetivo meio que insustentáveis a longo prazo para grande parte das pessoas, tá bom? Se você vir alguém expondo o abdômen tanquinho, dizendo que é possível manter aquele abdômen tanquinho com uma dieta livre, uma dieta onde você pode ter diversas exceções àquela restrição alimentar, cuidado, analise isso com cuidado. Primeiro que você não sabe até onde isso é verdade na vida daquela pessoa. Porque nas mídias sociais o povo conta um conto e aumenta 1000 pontos. Então você não sabe até que ponto essa pessoa realmente se libera dessas restrições, tá certo? O fato dela tirar a foto do prato não significa que ela comeu o prato, tá bom? E segundo, como eu disse a vocês, existem sim pessoas que são mais favorecidas geneticamente nesse aspecto. E muitas vezes para essas pessoas é mais fácil, é mais tranquilo, é mais flexível manter esse resultado e ainda assim poder comer uma coisinha ou outra fora do que se entende de um padrão alimentar restrito para este objetivo, tá certo? O quarto ponto que eu quero dizer pra você, que as pessoas também não costumam mencionar muito, é que você precisa associar um treino muito preciso e intenso para aumentar o volume muscular, tá certo? A definição muscular só existe com músculo, né? Então você precisa de um treino de hipertrofia eficiente. Então você vai precisar pegar carga, vai precisar fazer um treino bastante intenso para que a sua alimentação ela dê suporte a isso, que não necessariamente uma alimentação balanceada, inclusive ela pode envolver exclusão, né, completa de alguns grupos alimentares, que ao contrário do que muitos pensam, não é necessariamente saudável, tá bom? Então excluir completamente ou mesmo substancialmente grupos alimentares é realmente ao contrário do que muitas pessoas pensam, não necessariamente é algo saudável, tá certo? Até porque o nosso corpo precisa de todos os nutrientes. Macro, gordura, proteína, carboidrato, ou micronutrientes, são as vitaminas, os minerais, de maneira equilibrada. A gente precisa de tudo, tá bom? Então, esse plano alimentar aí, com o objetivo de manter a massa muscular, aumentar o volume de massa muscular, hipertrofiar, fazer com que você não ganhe gordura, né? Que você mantenha um percentual de gordura bastante baixo, esse plano alimentar ele precisa ser calculado com muita acurácia. Aí você pode dizer, sim, mas para isso existe um nutricionista. Certo, meu querido, mas quando a gente está falando de particularidades genéticas, uma pessoa responde de uma forma à dieta low carb, outra responde de outra forma ao jejum intermitente, uma responde positivamente, outra negativamente com relação ao mesmo objetivo. E aí o que pode acontecer pode ser necessário ao longo desse processo, né, desse feeling, de entender o que melhor se encaixa para você, pode ser necessário um tempo, pode ser necessário ter que ajustar esse plano alimentar várias vezes. E talvez, dependendo do seu perfil, isso não lhe caiba nenhuma escapadazinha. Qualquer escapadazinha
pode afetar sim o seu resultado e você retroceder aí, por exemplo, uma semana de treinamento, tá certo? Então, leve isso em consideração. Leva tempo, tá certo? Às vezes o pessoal mostra, 3 meses, tô com a barriga chapada. Você não sabe como foi o treinamento daquela pessoa, você não sabe como foi a conduta alimentar daquela pessoa, você não sabe qual foi o método que funcionou melhor. Se você fizer a mesma coisa, do mesmo jeito, pode ser que dê tudo errado pra você. Entenda isso. E quando a gente tá falando de definição muscular, quando a gente tá falando desse nível de refinamento, meio que esculpindo o corpo, de fisiculturismo mesmo, a gente está falando de especificidades, de detalhes que fazem a diferença, de gramas de carboidrato, de gramas de proteína, de coisas que realmente fazem a diferença, de um treino com um estímulo diferente. Assim, o buraco, como dizia minha avó, é mais embaixo, tá certo? E isso, gente, é só para falar sobre alguns pontos básicos, tá certo? Isso é o básico do básico. Há outras coisas que precisa se avaliar, desde o desejo, né, de ter uma barriga chapada, um abdômen tanquinho, até realmente alcançar, né, de maneira propriamente dita, esse sonho, tá bom? Mas eu acredito que isso que eu acabei de explanar pra você talvez já tenha sido suficiente pra você perceber que às vezes a gente nem sabe direito o que a gente tá querendo, né? Por quê? Porque a gente não entende as etapas, né? A gente quer o fim das coisas. Eu quero esse abdômen. Não, essa tem tão esteticamente desejável, visualmente atraente, eu quero isso aí. Mas aí você não tem entendimento sobre o que é necessário se submeter para obter aquilo ali. É necessário pensar se faz sentido para nós, para os nossos valores, para você, para os seus valores, né? Uma vez que barriga tanquinho não tem nada a ver com saúde, como eu expliquei lá no começo do vídeo, não tem nada a ver com ter mais saúde, ou mesmo não tem nada a ver com ser necessariamente algo saudável, tá certo? Por isso, pense com carinho, pense com racionalidade sobre até onde isso é importante para você. Por que isso é importante para você? De que forma isso vai lhe tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais desejada ou, sei lá, alguém mais feliz, tá bom? Então alinhe os seus valores, né? Uma vez que tornar o culto ao corpo um estilo de vida pode ter diversos riscos associados e eles precisam ser considerados. Você precisa considerar que isso pode ter uma repercussão negativa para o seu corpo, para a sua saúde como um todo. Principalmente, né, se você tiver a saúde como um pilar importante para você, como um valor importante na sua vida, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal para não perder nada do que a gente posta por aqui. E é isso. Muito obrigada pela sua companhia. Beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.